Olha, depois do almoço, eu sei que todos nós estamos aqui querendo mais, é uma hibernação do que um treinamento, né? Mas vamos nos esforçar, nós vamos fazer agora essa parte. Eu quero muita participação de vocês. Vocês duas estão sozinhas, mas tá. Nós vamos trabalhar muito em duplas, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai fazer algumas dinâmicas, algumas coisas, para realmente a gente introduzir no tema. Antes disso, quem aqui não me conhece? Algumas pessoas. Vamos lá, prazer, meu nome é Daniele Lessa, sou filha amada de Deus, tenho 35 anos, sou casada com o Frederico, aquele homem maravilhoso que está lá atrás. Não vou fazer muita propaganda, porque já é casado, entendeu? Então, vocês entenderam o recado aí. E Deus tem me levantado para também, assim como a Tayla, trazer um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho da minha transformação para outras mulheres, para impactar outras vidas. Sou formada em Direito, já advoguei por 5 anos. Trabalho hoje também, além dessa parte de mentoria, trabalho com meu esposo, nós temos 2 empresas em importação e incorporação imobiliária. Estudo, faço escola bíblica também agora, formo final do ano agora. E para mim é um prazer estar aqui com vocês, partilhar um pouquinho do que eu já aprendi e, mais do que tudo, partilhar um pouquinho da minha história de vida, do porquê Deus pediu que eu viesse trazer esse tema para vocês. Entendam que quem está aqui em cima ensinando, às vezes está aprendendo mais do que quem está sentado aí. Então, podem ter certeza que esse tema não vai tratar, não é só vocês, não. Tá? A gente vai caminhar junto, a gente vai tratar junto, a gente vai participar dessa dinâmica junto. Porque é uma constante evolução. E falar de orgulho é algo que eu fico muito realizada, porque eu venho forjando o meu caráter, forjando a minha personalidade constantemente, para que não deixe ele dominar as minhas atitudes e os meus comportamentos. Hoje eu estou como líder de célula, líder espiritual na nossa igreja. Também sou conselheira de mulheres e conselheira de casais, mas eu falo que isso é o que eu faço. São títulos de coisas que Deus tem me chamado para fazer. Não é quem eu sou. Porque se amanhã Ele me der uma outra missão, se Ele me chamar para uma outra coisa, eu vou transicionar em obediência. Então, não faz parte da minha identidade isso. A minha identidade é ser filha amada de Deus. E todo o resto é o que Ele me chama para fazer. E eu me levanto em obediência e cumpro esse propósito, esse chamado que Ele tem. Então, vamos junto. E agora eu quero que você vire para essa preciosa que está do seu lado e fala com ela assim: não vai ser leve. Vai até doer. Mas vai transformar. Então, o orgulho é sobre isso. A gente falar sobre orgulho não é trazer leveza. Vai doer, vai cutucar. Às vezes vai tirar aquela casquinha de algo que você achava que já não ia trazer mais dano para o seu emocional, para o seu comportamento. Mas a hora que você tiver essa clareza, você vai conseguir ser o agente de transformação da sua própria história. E mais do que isso, eu queria encerrar essa parte de apresentação dando parabéns para todos vocês que estão aqui. Porque quando a gente se propõe a curar nós mesmas, a gente não impacta, não é só a nossa vida, é tudo que está ao nosso redor. E nós, mulheres, temos essa capacidade de ser, sim, agente de transformação. A nossa leveza, o nosso cuidado, que a Tayla vai trazer aqui sobre a feminilidade, tudo isso a gente consegue impactar o ambiente com as características que Deus já nos deu. Toda mulher tem isso. Às vezes, umas mais, outras menos, mas muito mais pela trajetória de vida do que, de fato, pela essência. Então, eu quero que vocês entendam que isso aqui é uma jornada, assim como a Tayla disse. É um processo que tem que ser constante. Vocês vão aprender aqui hoje muito sobre orgulho, mas vocês têm que ter discernimento de que isso vocês têm que trabalhar, estudar e se autoavaliar todos os dias.
Não é só aqui, não é só na imersão. Por quê? A gente trabalha, o ser humano trabalha com frequências. Então, aqui, vocês estão sendo trabalhados, como a Tayla disse, em forte impacto emocional. Então, tudo aqui vai ser muito impactante para acessar o subconsciente de vocês, trabalhar o subconsciente de vocês. Mas, se vocês voltam para outro ambiente, que a energia não é a mesma, o que vai acontecer? Vocês vão voltar para a frequência que vocês estavam antes. Então, aí nós temos que trabalhar essa constância de sempre estar nesse tipo de ambiente, sempre buscar a inteligência emocional, a espiritualidade, para poder evoluir enquanto pessoa, tá? Então, vamos embora trabalhar. A raiz oculta que impede o crescimento e o conhecimento. Orgulho é uma força invisível que atua silenciosamente em nossas vidas, impedindo espiritual e emocional. Essa apresentação, esse estudo, ele tem como objetivo ajudar vocês a identificarem as formas de manifestação do orgulho que a gente tem em nossa vida, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sou orgulhosa, porque a gente acha que orgulho é soberba, que orgulho é só altivez, mas orgulho é muito mais profundo do que isso. Então, aqui a gente vem para trazer essa clareza de que, muitas vezes, quem fala que não tem orgulho é o mais orgulhoso. Mas aqui nós estamos com mulheres sábias e que vão trazer esse conhecimento e essa autorreflexão, e nós vamos trabalhar junto com essa autorreflexão. As definições de orgulho no dicionário. Eu vou ler bem pausadamente para vocês entenderem como que ele funciona. Orgulho é de quem faz alarde de suas próprias qualidades, ou seja, eu me enalteço. Tudo que eu faço é melhor. Sentimento de satisfação excessiva com seus próprios feitos. Amor próprio exposto de modo exagerado. Ação que demonstra desprezo em relação ao próximo. Eu sou muito melhor do que o outro. Sempre o que eu faço é melhor do que o outro. Ação que demonstra respeito em relação ao próximo e desdém. E aí a gente vai trazer a perspectiva bíblica desse conceito também de orgulho. É a raiz que impede o nosso crescimento espiritual. É o sentimento de superioridade que nos afasta da presença de Deus, adultera o nosso caráter e a nossa identidade. E aí na Bíblia é interessante a gente trazer os outros sinônimos para orgulho. Porque, às vezes, a gente não vê lá em um versículo, talvez, escrito exatamente a palavra orgulho, e a gente não consegue assimilar uma coisa à outra. Então, aqui, orgulho na Bíblia também é soberba, arrogância, altivez e coração exaltado. Então, todas as vezes que vocês estiverem lendo algum versículo que tiver essas palavras, vocês podem ter certeza que Deus está falando sobre orgulho, tá? E como que o orgulho nos sabota? O orgulho ele vem nos sabotar travando os nossos relacionamentos. Então, ele cria uma barreira de comunicação para que o outro não consiga me acessar e para que eu não demonstre realmente a minha verdade. É como se fosse uma armadura mesmo. Eu coloco ali uma proteção, né, tanto de não demonstrar realmente o que eu estou sentindo ou o que são as minhas características, mas também de não deixar o que o outro quer demonstrar para mim. Não deixar que me acesse. Nos impede do crescimento espiritual. Então, ele bloqueia a nossa capacidade de aprender e ser moldado por Deus. Por quê? Ele traz uma autossuficiência muito grande. Não, eu faço, eu aconteço, eu que sou o dono do meu tempo, eu que sei o que eu estou fazendo. Não, vai pela minha ideia, pelos meus entendimentos. E nem sempre é dessa forma, né? Quase nunca. A graça de Deus, ele nos afasta da presença divina. E nós vamos ver aqui mais à frente que Deus, ele abate o orgulhoso, o soberbo. Então, muitas vezes, a gente está passando por vales, por desertos, e não entende o porquê. Quem aqui é cristã? Praticamente todas. Principalmente nós cristãs. Às vezes, a gente leva o nosso nível de religiosidade, de espiritualidade, para um patamar que
mais um pouquinho, se deixasse, a gente se colocava acima de Deus, acima da vontade dele sobre nossas vidas. Então, a gente tem que sondar o nosso coração com muita frequência, muita mesmo, para que a gente não se envaideça até no nosso próprio conhecimento enquanto cristão, conhecimento enquanto Bíblia. Como que eu estou me portando diante de quem é não cristão? Será que eu estou demonstrando para ele que eu tenho um conhecimento da palavra, demonstrando para ele o que Jesus fez na minha vida? Ou eu estou demonstrando para ele que eu sou melhor do que ele porque eu sou cristã? Porque eu carrego Jesus na barriga, é o rei na barriga, a gente carrega mesmo, verdade. Mas a gente carrega na barriga é o rei da humildade, não da soberba, né? Então, a gente tem que ter essa clareza. E aqui eu quero trazer uma frase de Santo Agostinho para vocês. Foi o orgulho que transformou os anjos em demônios. E é a humildade que faz dos homens anjos. E aí o símbolo máximo de orgulho. Ali a gente leu que foi o orgulho que transformou os... Quem aqui sabe da história de Lúcifer? Como que foi a queda de Lúcifer? Lúcifer era o anjo de luz. Era o mais belo querubim. Ele era o que tinha mais sabedoria, mais formosura, era banhado de pedras preciosas, era o que tinha Deus. Ele era o responsável por coletar toda a adoração que os humanos, que todo mundo faz, levar até Deus. Então, olha a relevância e a autoridade que Lúcifer tinha. Só que aí o que aconteceu? Desceu o seu coração, deixou que entrasse a soberba, deixou que entrasse a altivez, a prepotência, e ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis que essas adorações fossem para ele, não para Deus. E aí, o que Deus fez com ele? Destruiu ele da onde ele estava, né? E transformou ele no que nós sabemos hoje que é o rei das trevas. Né? Então, olha quão sério é quando a gente quer se colocar no lugar de Deus. E quantas vezes, em decisões nas nossas vidas, antes da gente consultar o dono das nossas vidas, a gente toma essas decisões sendo o próprio Deus das nossas vidas. Sem ter um direcionamento claro do que nós temos que fazer. Então, é isso que a gente tem que tratar aqui. E lá em 1 Coríntios 10, 12, a palavra traz: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. E a chave aqui é o pensa. Não é o que está de pé, é o que pensa. Então, assim, se eu ainda acho que eu estou de pé, espera lá, eu tenho que ter cuidado, porque aí a soberba está entrando e a minha queda é iminente. E a realidade universal, é o que eu trouxe no início, é que todos nós somos orgulhosos. Não existe uma pessoa aqui dentro dessa sala que não é orgulhosa. E nós vamos comprovar isso aqui no final. Essa é uma condição humana universal, que requer constante vigilância e humildade. Então, a gente tem que vigiar sempre como que está a manifestação do orgulho no nosso dia a dia. Porque, às vezes, a gente acha que é em algo assim extraordinário. Às vezes, a gente pensa que o orgulho vai se manifestar somente quando eu desfizer de uma pessoa. Não, e é muito mais profundo que isso. Amém? Vocês estão entendendo? Como é que está aí? Então, agora vamos começar o desafio. Oposição divina. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E o orgulho, ele é o caminho da destruição. Lá em Provérbios 16, 18, a palavra também traz: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. E na própria palavra do Senhor também traz: humilham-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. E muitas vezes a gente também quer se exaltar diante das situações e acaba sendo humilhado, porque a gente está fazendo a ordem inversa. A gente tem que se humilhar para que Deus nos exalte. E aqui eu quero trazer uma observação para vocês, que é o seguinte: humilhem-se. Aqui, as pessoas têm mania de deturpar aquela frase: os humilhados serão exaltados. Não, não são os humilhados que serão exaltados. São os que se humilham serão exaltados.
Então, existe uma grande diferença de alguém chegar até mim, desfazer de mim, querer me humilhar. Agora, quando eu me submeto à humilhação, eu serei exaltado, porque partiu de mim a ação de fazer isso. Então, tem uma diferença muito grande. Aí, às vezes, para tapar, mascarar algo que a gente passa na vida, a gente, estou passando por essa humilhação, mas Deus vai me exaltar. Será mesmo? Às vezes, muitas vezes, a gente está passando por essa humilhação pelo próprio orgulho. Porque se eu não tivesse manifestando esse orgulho, não tinha por que ninguém me humilhar. Se eu tivesse com a minha identidade fortalecida, se eu tivesse fazendo o meu constante processo de humilhação, ninguém ia conseguir me humilhar. E uma vez eu ouvi um professor, perguntaram para ele assim, mas como eu sei que eu cheguei na humilhação que Deus quer que eu tenha diante dele? Aí ele respondeu, quando qualquer um tentar te humilhar e não conseguir, porque você próprio já se humilhou o suficiente. Então, ninguém vai atingir o seu ego, a sua vaidade. Você já chegou no nível que você mesmo tem responsabilidade de alcançar. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é que está te mantendo no deserto? Quem aí quer responder? Errado. Quem mais quer responder? Errado. Quem mais quer responder? Errado. Quem está nos mantendo no deserto é Deus. E os religiosos, porque eles pregam muito só um Deus de amor. Mas a gente tem que entender também que o nosso Pai é um Deus juiz. Então, quando ele fala aqui na palavra dele que ele se opõe aos orgulhosos, quem está me mantendo no deserto é ele. Porque enquanto eu não me humilhar, enquanto eu não chegar numa condição de coração quebrantado, Deus não vai me tirar de lá. Por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Orgulho. Era vaidade, insubmissão, ingratidão, prepotência. 40 anos no deserto. E aí eu pergunto para vocês, quantos anos mais vocês querem continuar no deserto? Isso aí, nem um dia. Em nome de Jesus. E aí, como que o orgulho se instala na nossa vida? É muito, basicamente, igual a Tayla ensinou para vocês aqui, sobre a crença, que é um círculo vicioso. Eu tenho uma memória de dor, que foi uma experiência passada de sofrimento e de rejeição, lá na minha infância. E aí isso vem e gera em mim ferida emocional, é um sentimento que eu fico vulnerável. E aí, com esse sentimento vulnerável, o que eu faço? Ou eu crio aqui essa armadura para me defender, ou então eu me autossaboto. Eu começo a me vitimizar e não ser quem realmente vai governar a minha vida, né? Que é o contraponto aqui da armadura. E isso me leva a ter o quê? Gatilhos e vícios. Eu vou ter padrões de ofensas e comportamentos destrutivos, que são manifestados através do orgulho. Então, esse é o ciclo aqui de como que ele vai se instalar em nossas vidas, tá? E agora nós vamos para as 23 formas de manifestação do orgulho em nossas vidas. Para quem achou aqui que o orgulho se manifestava somente com a altivez, com a soberba, está aí também na apostila de vocês. E aí eu trouxe aqui algumas passagens bíblicas para a gente reforçar. O irrepreensível. Sabe aquela pessoa que não aceita ninguém falar algo com ela, que ela já ataca? Ela não aceita ninguém chamar a atenção dela por nada, que ela não aceita? Sabe aquela criança que quando você vai colocar um limite nela, ela se revolta e começa a xingar o pai? Sabe a esposa, quando o marido fala assim que o comportamento não está de acordo, ela, mas você, isso. Pois é a irrepreensível. E aí a palavra traz em Provérbios, quem rejeita a repreensão, leva a si mesmo a pobreza e a vergonha. Segundo ponto, prepotência. Aquela pessoa que
acha que sabe demais, que é melhor do que todo mundo, que não precisa sentar numa sala de imersão aqui para aprender, porque isso aqui não vai fazer diferença nenhuma para a vida dela, ou que se coloca numa condição superior ao que ela realmente é. Esse é o prepotente. E aí, em Romanos 12, 3, traz para a gente: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. E aí, como é que estamos indo? Estamos indo bem aí? Então, tá bom. A listinha está na apostila de vocês. Eu quero que, enquanto eu vá passando os pontos, vocês fazem um xizinho naquele que vocês acham que vocês manifestam na vida de vocês, tá? Depois a gente vai fazer uma atividade junto sobre isso aí. Terceiro, vaidade. O que é vaidade? É eu sempre fazer algo buscando reconhecimento. É eu fazer algo achando que o outro tem que me dar algum retorno. É eu querer aparecer de fato, né? Não é a intenção do meu coração não está realmente em me doar. A intenção do meu coração está em receber algo em troca. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque quando fala vaidade, as pessoas costumam achar que é autocuidado. São coisas diferentes. Autocuidado é o meu embelezamento, é eu cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. E vaidade não. Vaidade é quando eu faço algo para aparecer para o outro, para que o outro me dê o reconhecimento. Eu sempre quero holoforte. Inconscientemente, tá, gente? Porque, assim, como a gente está tratando aqui de raízes, vocês podem ter certeza que a maioria desses comportamentos, eles já dizem em nós, que às vezes a gente nem percebe que o que a gente está fazendo é uma manifestação de orgulho. A reação que a gente está tendo é uma manifestação de orgulho. Então, por isso que hoje é importante vocês terem clareza disso, porque todas as vezes que vocês agirem dessa forma, vocês conseguirem ponderar do seu coração. Se ele estava voltado para o orgulho ou voltado para a humildade. Quarto ponto, atalho. O que é um atalho, Dani? Sabe aquelas pessoas que todo mundo fala do caminho do sucesso? Você tem que estudar, você tem que dedicar tantas horas por dia de trabalho, você tem que buscar restabelecer suas emoções, você tem que estar aqui fazendo imersão. A pessoa, não precisa disso não. Não, eu já tenho conhecimento suficiente aqui. Só eu acessar a pessoa certa, eu já vou conseguir ter sucesso. E essa é a queda. Todo mundo sabe o passo a passo para você chegar num resultado. Aí o orgulhoso é aquele que sempre quer um atalho. Mas não tem um jeitinho mais fácil, não, de conseguir chegar lá? Não tem uma forma, assim, talvez um caminho mais curto, um desvio para a gente chegar mais... Todo mundo está indo na mesma fila. Até no trânsito mesmo. Sabe, no trânsito, quando você está ali, está pegando engarrafamento, você está na pista do meio ali, todo mundo está embolado. Mas aí o que você quer fazer? Você quer ir lá pelo acostamento, quer dar um jeitinho de pegar um atalho. Isso é orgulho, porque você acha que você não pode esperar ao mesmo tempo que os outros têm que esperar. Tá? Zona de conforto. Essa que eu adoro. A zona de conforto, pessoal, é um lugar muito perigoso. Muito perigoso, porque ela não está nem tão ruim para você decidir mudar e nem tão boa para você não buscar continuar nela. Então, assim, é um ambiente literalmente de conforto. Mas por que isso é uma manifestação de orgulho? Porque eu não quero me propor a arriscar. E se eu arriscar, eu vou errar, e corre o risco de eu fracassar. E aí, o que vai acontecer? O meu orgulho vai vir à tona e eu vou ter que ser humilhada, porque eu fracassei. Mas entendam, fracassa quem nunca tenta. Entendeu? E aí a palavra de Deus traz aqui para nós, em Amós 6, 1 e 7. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, e que se sentem seguros no monte de Samaria. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Então, ou seja,
a vida boa da zona de conforto, uma hora cessa. Só que nem sempre é para o bem, se eu não me responsabilizo para sair dela. Estão pegando? Como é que tá aí? Vai me dando feedback aí, hein? Mentira. Eita, mas essa aqui também eu gosto. Gente, às vezes a gente acha que mentira também é eu contar só uma distorção da verdade total. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a mentira. Muito cuidado. Sabe quando eu chego para a Rafa e falo assim, oi, irmã, você já foi naquela igreja lá em Sabará? Aí ela, para não ficar constrangida, fala assim, já fui. Sendo que ela nunca nem pisou em Sabará. Só porque todo mundo do ambiente já esteve naquele local, ela, na hora, para não ser constrangida de falar que ela não foi, ela fala, fui. E o que ela está fazendo? Mentindo. Então, por que a mentira é manifestação de orgulho? Porque eu não quero me colocar numa situação, talvez, que eu não concorde com a maioria, ou que eu não concorde com quem tem me trazido alguma questão, algum confronto. E aí, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro concordar com a pessoa, e a concordância também é uma mentira, se eu realmente não fiz. Então, do orgulho, esse aqui é um ponto que a gente, inclusive cristão, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? O pai da mentira é o diabo. Então, se você está trabalhando com a filha dele, você é de quem? Você é de Deus ou você é do diabo? Entende? Sim, total. Porque quem cala consente. Então, se eu omito, automaticamente eu estou dando concordância ao outro. Né? Então, olha só. O diabo é o pai da mentira. Então, quando eu, com o senso da mentira, entrar na minha vida, nos meus comportamentos, para que eu me iguale ao próximo, para que eu me iguale ao ambiente, à situação, para que eu não tenha confronto, eu estou deixando a filha dele governar a minha vida. Então, fiquem bem atentos com isso. Desrespeito. Desrespeito aqui é quando você age repulsivamente com uma pessoa que está em ambiente ou posição de autoridade. E aqui eu trouxe o exemplo de pai e mãe, mas pode ser qualquer pessoa que tem autoridade sobre a sua vida. Quando ela te faz algum apontamento ou algum confronto, e você com rispidez ataca, você com rispidez responde, não absorve aquilo ali que está trazendo sobre a sua vida. E nós vamos ler uma outra passagem aqui mais à frente, que toda autoridade que existe no mundo foi instituída por Deus. Quando eu desonro, quando eu desrespeito uma autoridade, eu estou desrespeitando as ordens de Deus. Orgulho. Crítica. E aí depois eu vou trazer para vocês um exemplo sobre isso aqui. A crítica é eu sempre ter um apontamento, uma vírgula, uma exclamação para colocar no comportamento do outro. Sempre eu tenho que fazer uma observação sobre a atitude do outro. Sempre eu tenho que ser o juiz da vida do outro. Mas, hora nenhuma, eu sou complacente, eu consigo, talvez, absorver ou, talvez, refletir sobre o porquê que ele está agindo dessa forma ou o porquê que ele está falando dessa forma. Porque é mais fácil eu criticar do que eu aconselhar. Porque, talvez, se eu aconselhar, possa haver também uma repulsa. E aí, uma repulsa vai me gerar um gatilho de rejeição. E aí, o gatilho de rejeição vai me levar à manifestação do orgulho. E aí, o ciclo está fechado. Então, o que eu prefiro fazer? Criticar. Porque quando eu critico o outro, eu tiro o foco de mim, estou colocando foco nele. E quando eu tiro o foco de mim, ninguém sabe das minhas fragilidades, ninguém sabe das minhas debilidades. Por quê? Está todo mundo preocupado com o outro. Só que engana-se, porque se você estiver em mesas onde pessoas têm discernimento para leitura de comportamento, inclusive, vão entender que essa crítica aqui fala muito mais sobre nós do que a pessoa que a gente está apontando o dedo. Então, quem vai estar em análise é você, o seu comportamento, e não a outra pessoa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a crítica também. E aqui, uma passagem que é muito conhecida, Mateus 7,3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga
que está em seu próprio olho. 9º ponto, falta de autorresponsabilidade. Esse aqui também eu gosto muito, porque é muito mais fácil a gente, às vezes, delegar a responsabilidade, a culpa das coisas que acontecem na nossa vida para o outro, do que eu assumir mesmo que foi eu que errei, eu que não tive capacidade técnica, eu que não tive capacidade intelectual para agir da melhor maneira. E quando eu não tenho essa autorresponsabilidade, é porque eu não quero ser apontada que eu falhei. Então, a ausência da autorresponsabilidade também é orgulho. É muito mais fácil eu delegar do que eu dizer, não, realmente, eu não... E, de fato, eu falhei. A passagem traz: cada um levará o seu próprio fardo. Então, fez sucesso? É sua responsabilidade. Fracassou? Também é sua responsabilidade. Cada um tem que levar o seu fardo. Eu não tenho que transferir o fardo para ninguém. Se eu não estou sendo uma boa esposa, se eu não estou sendo uma boa mãe, não é por culpa do meu marido que não colabora, não é por culpa do meu filho que é rebelde. É por minha culpa que não estou na posição correta de mulher sábia, que tem o conhecimento suficiente para governar o meu lar, para saber fazer com que o meu lar funcione em harmonia. Porque essa responsabilidade está sobre a mulher. Então, nós é que somos essa figura dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para fazer com que as coisas fluam, para fazer com que a gente tenha paz. Todos dentro do nosso lar tenham paz dentro desse ambiente. Então, é mais fácil eu falar, mas eu não arrumo as coisas dentro de casa porque meu filho não me dá tempo. Eu não consigo fazer jantar para o meu marido porque eu chego tarde do trabalho. Eu não consigo ter um dia do casal porque os meninos não dão sossego. Será que não é porque você está se sabotando para realmente não conseguir e ter que jogar a culpa para o outro? Porque, e se você apertasse essa agenda aí? Talvez se você já deixasse o jantar adiantado antes de sair de casa. Ou talvez se você já arrumasse alguém, alguma babá ou alguma amiga para um dia no mês olhar as crianças para você sair com seu marido com um tempo de qualidade. Então, será mesmo que fala sobre o outro ou será mesmo que fala sobre nós? Autossuficiência. Eu já fui muito assim, muito autossuficiente. Eu não comentei com vocês no início, mas eu sou filha de pais separados e eu vim de uma mãe que era uma mãe guerreira, uma mãe batalhadora, uma mãe de 3 filhos pequenos, que tinha que dar conta de tudo. E essa é a verdade da vida dela. E eu admiro e respeito, porque se eu estou aqui hoje é por quem ela me fez, né, caminhar e crescer para chegar aqui. Mas a autossuficiência é: filha, você não pode depender de ninguém. Filha, você tem que conquistar tudo sozinha. Filha, só vai. Filha, não dependa de homem. E aí você acha que você não precisa de ninguém. E quando eu não preciso de ninguém, tratando de pessoas que eu vivo, estou aqui com a Rose. Eu não preciso da Rose, que eu estou vendo a Rose, que está com Deus, que é espírito e eu não vejo. Então, se eu não crio uma dependência das pessoas, de me colocar vulnerável para o outro poder me ajudar, para o outro poder me acessar, como é que eu vou deixar Deus entrar, Deus acessar e Deus mudar? Eu já sou autossuficiente, eu dou conta de tudo, é tudo na força do meu braço, eu levo tudo no meu lombo. Eu sou a mulher forte, a mulher maravilha. Engana-se a mulher maravilha. Sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15:5. 11º ponto. Gente, como é que está aí, amiga? Como é que está meu tempo? Você me regula aí, hein? Pelo amor de Deus. Meninas, está indo tranquilo? Quer que acelera? Quer que... Como é que está? Esse aqui também adoro falar para mulheres, porque isso aqui tira muita escama dos olhos. E quando eu aprendi isso aqui, eu falei, meu Deus, ingenuidade. Como assim, Dani, ingenuidade? Sabe aquele caso que a Tayla deu aqui de exemplo, que ela entrou num relacionamento, que ele já tinha batido em todas as namoradas, mas ela falou com ela que não seria daquela forma? Orgulho, ingenuidade. Não, mas comigo vai ser diferente. Ele fez com as outras porque eram as outras. Comigo vai ser diferente.
porque eu sou a preciosa. Né? Mas não é, essa condição não fala sobre o seu comportamento, fala sobre a raiz e a recorrência de comportamento dele. E como a gente sabe, só Deus tem capacidade de mudar as pessoas. Se a outra pessoa já tem essa recorrência de comportamento, não somos nós que vamos mudar. E quantas vezes a gente entra num relacionamento, não, mas eu vou evangelizar ele. Namoro, evangelismo? Não, eu consigo, sabe por quê? Deus me transformou, eu consigo transformar ele também. Não é Deus que transforma ele não, tá? Eu que fui transformada. Então, é isso que a gente tem que ter discernimento. A ingenuidade é eu achar, não, comigo vai ser diferente, ou comigo nunca vai acontecer. Não, ele não foi um bom marido, ele não foi um bom namorado para ela. Para mim, ele vai ser um ótimo. Entende? Agora, eu quero deixar um ponto aqui, é o seguinte, não que eu esteja dizendo que as pessoas não sejam passíveis de mudança, tá? Entendam que não é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. O que eu quero deixar é, não somos nós que mudamos as pessoas. Nós temos capacidade de mudar as pessoas, são os processos dela, é Deus com ela que vai fazer a transformação. E quantas vezes a gente quer mudar o outro? E aí a palavra de Deus traz, Provérbios 14, 15. Os simples acreditam em tudo, mas os prudentes atentam para os seus passos. 12. Desobediência. Eu vou trazer aqui a reflexão sobre Deus, tá? Mas desobediência, a gente também pode trazer a questão de autoridade sobre nossas vidas. Seja desobedecer uma ordem de um patrão, seja desobedecer uma ordem de um líder espiritual, seja desobedecer uma ordem... São autoridades que estão aqui constituídas. A desobediência de Deus. Deus já te deu uma ordem, Deus já te deu um destino, Deus já te mandou fazer algo. Mas você fala assim, então, Senhor, vamos esperar só mais um pouquinho, eu vou continuar aqui, vamos ver lá para frente se isso vai dar certo. Eu estou desobedecendo aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E aí, a desobediência, ela entra muito ligado com a autossuficiência. Porque eu acho que eu vou dar conta de fazer sozinha. Aí, só quando aperta, quando o fardo fica insustentável, que aí eu vou e recorro para que Deus possa realmente vir, mexer, mudar, moer e transformar. E aí, 1 Samuel 15, 23 traz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Então, a desobediência ela é caracterizada para Deus como rebelião. Então, é muito sério. Manifestação de orgulho. Insatisfação é aquela pessoa que realmente nunca está satisfeita com nada, nunca está bom, nunca é o suficiente. Ela sempre tem que criticar, sempre tem que murmurar algo. O meu marido nunca fez o suficiente. Chega em casa, deixa que hoje eu vou fazer a comida. Aí vai para a cozinha e vai fazer a comida. O que vem, gente, depois que o marido faz comida? Uma loucura na cozinha, né? O caos. Aí o homem... Parece que o furacão vem junto com a comida, né? Parece que o furacão vem junto com a comida. Aí o que acontece? Chega o marido, todo simples, te entrega a comida que ele fez, se propôs a fazer por você. Aí você chega na cozinha, misericórdia, amor, o que é isso que você fez nessa cozinha? Não, antes eu tivesse feito a comida, porque aí a bagunça que ficou, eu vou gastar mais tempo de arrumar do que eu ia gastar para cozinhar. Aqui. Insatisfação. Porque se eu tivesse feito, seria diferente. Entende? Vamos lá. Filipenses 12, 13. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a maioria da galerinha pega o quê? A frase clichê. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não lê aqui não, ó. Em toda e qualquer situação. Seja com fome, alimentado, passando necessidade. Entende? Então a gente tem que ter essa clareza aqui. Ingratidão. As coisas vão acontecendo na sua vida, bênçãos vão chegando e você nunca consegue dar a glória para Deus. Passar para Ele o sucesso das coisas boas. Então, a gente tem que dar a glória a quem é de glória. E a glória tem que ser de Deus.
E a gente tem que aprender a ser grato às coisas simples que acontecem na nossa vida no dia a dia, as pequenas conquistas. Porque se a gente não consegue ser grato no simples, a gente não, na hora que o muito chegar, ou às vezes até o muito nem vai chegar, a gente vai falar assim, mas era só isso o sentimento. Então, é um treinamento, é um exercício. Seja grato pelas coisas, pelo livramento, às vezes, um dia no trânsito, por uma tropeçada que você deu, que podia torcer o pé, e graças a Deus seu pé não ficou doendo. Sabe? Gratidão é um portal enorme no mundo espiritual. Ela abre muitas bênçãos, a gratidão libera muitas bênçãos na nossa vida. Então, quando a gente manifesta cada vez mais gratidão, a gente está dizendo para o mundo espiritual aqui, ó, eu sei a quem eu dou honra e tudo o que acontece de bom na minha vida é Ele que faz. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Aqui está falando em algumas coisas dai graças. O que está escrito aqui? Então, é em tudo. Não é só no que eu quero. Tudo de bom que acontecer na minha vida, eu tenho que dar graças a Deus, porque foi Ele que mandou. Desonra. E aí, qual que é a diferença da desonra para o desrespeito? O desrespeito é quando eu falo diretamente com a pessoa. Quando eu sou ríspida com a pessoa, quando eu falo com ela ali literalmente com agressividade. E a desonra é quando eu falo mal dela pelas costas. Alguém chega e fala assim, nossa, você viu que evento maravilhoso que a Tayla fez? Aí vem alguém e fala assim, nossa, mas não sei, acho que ela podia estar de cabelo preso, né? Será que ela entregou realmente o que ela podia entregar? Ah, não sei se foi tudo isso, não. O que era a minha função? Falar, nossa, realmente, você viu como que ela estava linda? E o conteúdo que ela entregou lá foi o necessário para as mulheres que tinham que estar lá para ouvir. E a honra aqui, gente, não somos só nós que temos que iniciar, não. Às vezes alguém chega perto de nós para falar mal do outro, a gente pode inverter essa murmuração em honra. Às vezes eu vou bloquear ali, ó, uma maldição com uma honra. Falar mal da Amanda para mim, eu vou falar assim, não, mas pera lá. Você viu como que a Amanda está se esforçando para mudar? Você viu que a Amanda está sempre em imersões, sempre buscando mais conhecimento? Então, é o processo dela. Eu admiro porque ela está em busca. É isso que a gente tem que fazer. Tá? O que despreza a autoridade traz juízo sobre a si mesmo. E a inveja? Às vezes a inveja a gente acha que é tipo assim, viu uma mulher bonita do lado, maravilhosa, com corpo. Vi a Tayla. Esse espetáculo de mulher está aqui do meu lado. Eu falo assim, nossa, queria tanto ser magra igual ela, ter esse corpo fitness, malhar igual ela, comer esse tanto de alface que ela come. Isso não é inveja. Tá? A gente tem que ter clareza disso. Inveja é quando a pessoa conquista algo e eu acho que ela não merece. Eu acho que é eu que merecia ter aquilo que ela conquistou. A pessoa, ela deu o exemplo aqui da Mercedes. Às vezes ela chegar com a Mercedes, eu virar e falar assim, nossa, mas por toda a história de vida era eu que merecia essa Mercedes. Não é ela, não. Ela tinha que caminhar mais um tiquinho. Isso é que é inveja. Eu achar que eu que tenho que estar na posição do outro. E inveja é o quê? Orgulho, isso aí. Tiago 3, 14 e 15. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Mais uma vez, demonizando aqui um comportamento de orgulho. Ah, esse aqui me pega, gente. Quem mais aí? Quem mais? Levanta a mão aí. Pode levantar mais, que eu sei que tem mais aí. Vocês estão enganando, então o ouro aí, ó. Gente, quando eu descobri que impaciência era orgulho, e quando eu descobri que impaciência me afastava do que Deus tinha para minha vida, mas não foi um tapa na cara, não, mas foi um soco muito bem dado. Porque a vida inteira eu sempre fui muito impaciente. Eu sempre queria as coisas no meu tempo. Era na minha hora, eu não tinha paciência. A Rafa ia falar alguma coisa, tá, mas e aí? Fala. Gente, meu marido é um santo. O tempo inteiro eu fazendo isso com ele. Tá, mas e aí? A Thalia, vamos...
O que é? Fala aí, entendeu? E aí eu descobri o quê? Eu não tenho paciência de esperar o tempo do outro. Isso é orgulho. É orgulho, Rafa? Caiu ficha aí? Pois é, menina. Pois é. Isso quebra a gente. Impaciência é orgulho. Porque eu acho que o meu tempo, a minha urgência vale mais que a do outro. Ele, se quiser, ele tem que falar rápido, porque o meu tempo é precioso, então acelera. E aí, quem aqui quer mãe? Quantas vezes o menino chega para contar um caso, falar uma história, assim, tá, fala logo, anda, a mãe tem que sair, tem a... Impaciência. Orgulho. E aí eu tive 2 insights na hora que a Tayla falou assim, quem aprendeu alguma coisa que eu levantei a mão? Na fichinha lá da gente preencher de 0 a 10 as raízes, para mim o que mais pega e que Deus trata até hoje muito em mim, é a crítica e a impaciência. E aí lá quando pergunta assim, de onde você acha que surgiu isso? Aí Deus me trouxe a memória, a ferramenta me trouxe a memória do quê? Como eu disse aqui, minha mãe, mamãe de 3 filhos, acelerada, trabalhava fora, pouco me dentro de casa, tudo era assim. Vão, e aí, quê? Fala rápido, não sei o quê, eu tenho que sair para trabalhar, cadê a hora? Vamos embora. E eu da mesma forma. E a crítica, gente, amo minha mãe, mas a minha mãe fala mal de todo mundo. Mas de todo mundo, a vida inteira. Você viu fulano? Você viu ciclano? Você viu beltrano? E não sei o quê, você viu o que está acontecendo? E agora que aposentou, dentro de casa, gente, é balanço geral, é MGTV, é não sei o quê, pensa se eu dou conta. É o dia inteiro me dando notícia. Então, assim, mas aí que está. Aí uma consciência que eu trago para vocês aqui, uma realidade. Eu tive clareza que a raiz do meu comportamento veio do que eu espelhei na minha mãe, que era o comportamento da minha mãe. E aí veio para mim. Só que eu estou num ambiente de cura, onde Deus trouxe clareza para mim que esse comportamento meu é de lá. Eu tenho 2 opções. Ou eu escolho mudar a partir de agora, ou eu escolho falar que eu sou assim por causa da minha mãe. Entende? O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é isso. É eu pegar um comportamento, eu entender o que esse comportamento causa em mim, e eu me posicionar para mudar aquilo na minha vida a partir de então, a partir da clareza. Vitimização. Esse aqui também é ótimo. Eu vejo, assim, como eu disse, líder de célula, atendo várias mulheres, atendo na nossa igreja também. Gente, o que eu mais vejo são mulheres vitimistas. Mulheres que não tomam controle da sua própria vida, da sua própria jornada, e quer sempre que esteja o controle na mão do outro. É o outro que faz com que a minha vida está dando errado. Ah, mas eu ajo assim por culpa do outro. Ah, mas é porque fulano não me colabora para que eu saia dessa situação. Espera aí, cadê o controle? Está na mão de quem? A vida é de quem? Então, olha só o que a palavra de Deus fala, e eu amei achar esse versículo aqui. João 5, do 6 ao 8. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Olha o mimimi, a vitimização. Deus perguntou isso? Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Você acha que Deus tem mesmo tempo e preocupação com o vitimismo? Você acha que quando você fica lá lamentando por tudo e por todos, achando que você é uma vítima sofredora, constante, eterna de outras vítimas, que Deus está falando com você assim, minha filha, continua orando, continua nessa situação? E aí, por que a vitimização é orgulho? Porque eu prefiro, novamente, projetar a responsabilidade no outro do que assumir o controle da minha vida e falar, não, aqui, eu mesmo vou fazer a diferença. Não, eu mesmo vou me propor a mudança. Eu mesmo vou sair da condição que eu estou. E aí, isso é o quê? Orgulho. Porque, às vezes, se eu me propor essa mudança, eu posso, de novo, vir errar, eu posso, de novo, tropeçar, e aí as pessoas podem apontar dedo para mim. Falta de empatia. Eu nunca me condoo, eu nunca me comovo com a dor do outro. O caso do outro é irrelevante para mim. Eu sou muito mais de apontar, de julgar, do que de entender realmente o porquê
que a pessoa está naquela situação, naquela circunstância. Paciência com o outro, quando eu não tenho a simpatia de me colocar no lugar do outro, também é orgulho. Porque eu acho que, não, se eu não sou assim, se eu passei por isso e não sou desse jeito, não, ele que se vire com o problema dele lá. Não, e não é assim. A empatia é eu conseguir me colocar no lugar do outro. Ainda que a dor seja só dele, só ele saiba o que ele está passando. Mas, pelo menos, eu mostro complacência com ele. Eu mostro que eu estou disponível, talvez, para ajudar ele de alguma forma. E aí a palavra em Romanos 12:15 traz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Foi. 20, justiça própria. Eu acho que eu que tenho que fazer tudo, algo aconteceu, eu fico inconformado, não é assim, fulano errou, eu vou pagar com a mesma moeda, não, eu não aceito esse tipo de coisa, não levo desaforo para casa. E aí, alguém se identificou aí? Romanos 10:3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, toda vez que eu quero exercer justiça própria, eu estou achando que Deus não é capaz de exercer justiça para mim. Arrogância. Aquela pessoa que, por saber mais, por entender mais, ela humilha o outro com o dinheiro, com o recurso, com o que ela tem de acesso. Ela inferioriza quem está perto dela. O Senhor derruba os arrogantes, mas exalta os humildes. Salmo 147:6. Esse aqui também, gente, me pega demais. Quem aqui é controladora? Quem aqui gosta que tudo esteja do seu jeito? Quem aqui acha que se não for do seu jeito, alguma merda vai dar? Pois é, orgulho. Controle, eu achar que ninguém tem capacidade de fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Eu achar que ninguém está à minha altura. Então, eu tenho que controlar, porque tem que ser do meu jeito. E quando eu faço isso, orgulho. Geralmente, quando a gente delega controle, não vai ser realmente igual a gente, mas vai fluir. Vai acontecer, do mesmo jeito. Entende? Com algumas lapidações, porque cada um é único. Mas eu tenho que entender que, quando eu tenho o controle, eu sou centralizador. E aí é o orgulho que fala assim, eu não posso distribuir, eu não posso delegar, eu não posso me abrir para que outras pessoas acessem aquilo que eu estou fazendo. Aquilo que eu preciso, talvez, entregar de tarefa, entregar de função. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso aqui também fala muito sobre isso, a nossa dependência de Deus. Porque se eu quero ter o controle de tudo, como que eu vou conseguir ter intimidade com Deus? Me conectar genuinamente com Deus? Porque Deus é Espírito. Vou falar assim, Espírito Santo, você vai descer agora, porque esses 10 minutos que eu tenho para conversar com você, e se não for agora, não vai ter como. Você está controlando até o mover de Deus ali na sua vida. Ou então a manifestação do Espírito Santo começa na sua vida, você, não, peraí, não faço não me mata de vergonha, não me faz cair no chão aqui na frente de todo mundo, não, peraí. Você entende? É controle, você está querendo sobressair a vontade do Espírito, a vontade de Deus na sua vida, o que Ele está fazendo. Isso eu estou trazendo para o âmbito espiritual, mas é em todas as áreas da nossa vida, tá? E, por fim, não menos importante, falta de perdão. Dani, por que a falta de perdão também é orgulho? Porque eu acho que o outro não merece. O outro me feriu e ele não merece o meu perdão. Que eu sou melhor do que ele. Por que ele me machucou? Ele não tinha que ter feito isso, eu sou melhor do que ele. E aí eu não quero liberar perdão para essa pessoa. Ela não merece, ela não é digna do meu perdão. Ela não é digna do meu tempo. E também, quando eu tenho que liberar perdão para o outro. Você quer maior exemplo de humilhação? Quando você tem que chegar para alguém e falar, Carol, me perdoa. Realmente, eu não fui sincera com você. Aquele dia eu fiz isso, isso e isso. É o que a Thalia falou, e ponto. Ah, mas não tem mais, é só isso. Porque o ato de perdão, às vezes a gente se trava porque a gente acha que o outro tem que responder o meu perdão. Entenda, o perdão é para você.
Se o outro quiser perdoar, amém. Se o outro não quiser perdoar, também amém. Mas o seu papel de se humilhar e ir até ele, você fez. Entende? Essa é a situação. E aí a palavra do Senhor traz em Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai-vos. E aí eu quero trazer para vocês uma frase aqui do Paulo Vieira. O Paulo Vieira, ele tem vários estudos também na área de orgulho, na área, né, de inteligência emocional. E essa frase dele aqui impactou muito. Todas as manifestações de orgulho que existem em você funcionam como uma combinação de mentiras sobre quem você é. De forma que você e as pessoas ao seu redor acreditem que você é perfeito e irrepreensível. E assim, você nunca vai ser rejeitado ou não amado. Forte, né? E aí eu te faço uma pergunta. Em qual ou em quais áreas da sua vida o orgulho tem falado mais alto do que a sua humildade? Me conta aí. Não tem como separar, né? Vamos lá. E agora vamos para o caminho da cura. Quem aqui quer se curar do orgulho? Se livrar dessa mazela? Conseguir acessar as bênçãos de Deus? Conseguir que Deus nos exalte? O primeiro passo eu quero dizer para vocês que vocês já estão fazendo. Consciência. Vocês já estão tomando consciência do que no comportamento de vocês manifesta orgulho. Então, é o primeiro passo, quando eu trago clareza, eu trago senso de consciência, e aí eu tenho que entender também que essa consciência ela tem que ser constante. Porque é igual conhecimento, sabe? Quando você faz o pré, depois você faz de primeira a quarta, depois oitava, até faculdade e por aí vai. O orgulho é da mesma forma. Cada vez você vai acessar uma camada, um nível diferente, é uma outra aba que você tem que tratar. Então, por isso que você tem que manter em constância a consciência, porque você vai passar para um próximo nível. Deus vai te lapidar ainda mais. E aí, os seus pensamentos e as suas palavras têm que ser sempre observados, para que as suas atitudes sejam de acordo com as suas palavras e seu comportamento. Segundo, arrependimento. E aí a chave do arrependimento, moer. Faz aí, moer. Todo mundo. Moer o orgulho. Faz aí, faz aí, faz aí. É moer. Arrependimento. E aí eu quero dizer para vocês que, se não causar dor, não vai curar. Tem que constranger. Tem que constranger para sarar. Então, você tem que ter coragem de se expor e mudar, para remover as máscaras que você tem trazido até hoje no seu comportamento. Isso é coragem, é desafiador, mas liberta. E, por fim, a chave de toda a transformação do orgulho é a humildade verdadeira. É reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. É a gente curvar o nosso coração diante dele. É a gente entender que a gente tem que abandonar o controle daquilo que nos afasta dele e deixar que ele conduza a nossa vida. É se prostrar diante dele, é reconhecer a soberania dele em nossas vidas. Quem aqui quer mudar? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo... Quem aqui é povo de Deus? Então isso aqui é para vocês, hein? Vamos lá, para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, vamos lá, olha as chaves nesse versículo aqui. Orar está primeiro? Buscar a minha face está primeiro? Se afastar dos maus caminhos está primeiro? Então, querida, não adianta você ficar o dia inteiro de joelho, clamando a Deus, pedindo intimidade, se você não está se humilhando.
dos céus eu ouvirei. Então, ou seja, só se eu me humilhar, eu orar, eu buscar intimidade com Ele e eu me afastar dos pecados, que Ele vai me ouvir dos céus. Ok? Perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. A terra aqui é tudo que é no material. Curarei as suas finanças, curarei o seu lar disfuncional, curarei o seu casamento, curarei o seu empreendimento, curarei as suas emoções. Então, é isso que a gente tem que ter clareza. Se não houver, em primeiro lugar, a humildade, nada Deus vai poder fazer em nosso favor. Foi. Vou pular esse aqui, só vou ler essas... Eita! Sai o panda. Isso. Só vou ler essas citações aqui, porque o resto a gente já acabou falando um pouquinho. Vou pegar o de cá. O orgulho busca reconhecimento, o humilde busca servir. O orgulho se compara, o humilde se submete. O orgulhoso, falei orgulho, né? O orgulhoso protege a sua imagem. O humilde permite ser moldado. E aí Lewis, que é um grande escritor, ele traz a seguinte citação: humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Pensar menos nas suas vontades, pensar mais no outro. E Rick Warren também, a verdadeira humildade não é se colocar para baixo, é pensar menos de si e mais nos outros. Então, quer se humilhar? É sempre se colocar inferior ao outro no sentido de eu consigo acessar o que eu preciso, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que é Deus que vai me honrar, e eu não preciso de validação externa, ou eu não preciso de carregar uma máscara para que o outro tenha atuação na minha vida, para que o outro transborde conhecimento em mim. Humildade é uma das ações mais desafiadoras que a gente tem, se colocar de fato no lugar do outro, né? E aí a diferença de humildade e humilhação. A humilhação é quando o meu orgulho está aqui em cima, e aí eu não quero tirar a máscara, alguém vem e toca na minha raiz, na minha ferida. Aí ela vai me humilhar. Por quê? Eu não estou curada, eu não estou transformada, eu estou com a armadura ali fingindo que eu estou protegida, mas... E aí eu sou humilhada. Por quê? É uma dor de ser exposta, diminuída e envergonhada pelas pessoas. Muitas vezes é causado por outros ou por a própria situação da vida da pessoa. Causa essa humilhação. Quando você para e tem a consciência, meu Deus, aonde que eu estou? O que eu estou fazendo da minha vida? E humildade. A humildade, ela é uma escolha voluntária de se posicionar com o coração ensinável, disposto a aprender, a servir e a reconhecer os seus limites. Todos nós temos limites. Mulheres, às vezes a gente está carregando cargas que não são nossas. Porque a gente quer ter controle, porque a gente quer ser autossuficiente, porque a gente é vaidosa. Mas entenda, quem vai nos honrar e quem vai carregar essa carga por nós é Deus. A gente não tem que preocupar com isso. Nós somos filhas amadas de Deus. Quando a nossa identidade, o nosso ser está estabelecido, as coisas externas não vão governar a nossa vida. Somos nós mesmos, entendeu? E aí o poder da humildade. A humildade, ela traz submissão a Deus. 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se, novamente, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Aí, beleza, aí eu começo a me humilhar. Senhor, eu estou me humilhando, me prostrando aos seus pés. Senhor, eu abro mão do orgulho, não sei o quê. Uma semana assim. Aí nada acontece, então, vou tomar o controle de novo, porque nada aconteceu. Aqui, no tempo devido. Então, Deus vai nos exaltar no tempo devido, não é no nosso tempo. Quando a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, de novo, eu não estou sendo humilde, eu estou sendo orgulhosa. Crescimento. A humildade é o solo fértil de onde Deus planta os maiores frutos. E aí, caiu muita ficha aí, galera? Me conta aí. Então, agora nós vamos fazer uma pequena atividadezinha. Lá naquela página onde estão as 23 manifestações, embaixo tem uma parte em branco aí. Deixa eu colar aqui da irmã. Embaixo tem uma parte em branco aqui,
vocês vão colocar para mim lá de cima os que vocês fizeram o xizinho, que vocês estão manifestando orgulho. Vocês vão pegar as 5 principais. Se tiver mais alguma, não tem problema. Vai listar aqui embaixo. E aí você vai me dar um exemplo. Ah, Dani, isso acontece quando alguém questiona o meu trabalho. Ah, isso acontece quando o meu marido questiona como eu limpo a minha casa. E aí, tem aqui uma ação que vocês vão tomar todas as vezes que vocês verem essa manifestação de orgulho acontecendo na vida suas. Vamos lá? 3 minutinhos, hein? Vamos lá. Senão a Natália arranca meu pescoço aqui. Entenderam aí de casa, pessoal do ao vivo, do online? Na apostila tem aí um espaçozinho, pega um papel e anota aí quais são as manifestações que você viu que tem, como que elas são desencadeadas e o que você decide fazer a partir de hoje quando isso acontecer na sua vida de novo. Bora, mulherada. Mais 1 minuto, hein? Vamos lá. Acelera aí o passo. Bora lá? Quem não conseguiu terminar de colocar a ação, depois vocês pegam a apostila e preenchem com mais calma, tá? Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês, com a sua dupla agora, virem uma de frente para a outra, e cada uma vai ter 1 minuto e meio para contar para a outra como que tem manifestado orgulho. Qual é a forma? Lembra que a gente olhou lá que é o constrangimento, que é o doer que faz mudar? Não adianta você só anotar no papelzinho, você tem que compartilhar. Porque é isso aí que vai fazer o seu processo de cura. Porque te trouxe constrangimento. Então, se essa pessoa estiver agindo dessa forma da agora para frente, ela mesma vai ser seu fiscal, de falar assim, ó, peraí, você tá excedendo aí de novo. Então, vamos lá. Pode ir.